Vamos lá, você se posiciona contra a SAF. Isso. Eu quero a sua opinião sobre o projeto de SAF que foi apresentado até agora. Quero que você me diga o que você acha do projeto de SAF que eles apresentam, que a situação apresentou até esse momento, para depois a gente entender o teu projeto, que é ser contra a SAF, e aí eu vou te fazer umas perguntas. Lógico. Então, assim, eu sou totalmente contra a SAF, conceitualmente contra a SAF, tá? E essa proposta, especificamente, para responder a sua pergunta, essa proposta que foi apresentada agora e que já vinha sendo denunciada e alardeada nos bastidores, desde o ano passado, com direcionamento para o BTG ou para os sócios do BTG, essa proposta é uma piada. Isso é um escárnio, isso é ouro de tolo, isso é querer enganar o torcedor, entendeu? Para achar que tá ganhando na Mega Sena e que no dia seguinte vira novo rico, vai contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Haaland e sei lá mais quem, entendeu? Porque assim, você ter uma proposta onde são 250 milhões de reais como aporte inicial, que isso no mundo do futebol é merreca, é nada. Nada. O Endrick foi vendido por 400 milhões de reais. O Estevão, ambos do Palmeiras, 400 milhões de reais. Obrigado. E nenhum deles foi formado desde o início no Palmeiras. É fruto de captação e de um planejamento muito bem feito lá para poder identificar essas joias desde cedo e até investir um dinheiro considerável nelas, mas sabendo que podem dar retorno, como deram no caso do Palmeiras. Então, assim, 250 milhões de reais é um escárnio. E aí, mais, em tese, 250 milhões depois de 2 anos. É Casas Bahia esse negócio? Né? Quer pagar quando? Quer pagar quanto? Parcela em 24 vezes e tal. E aí joga um número mágico para florear, para enganar, de 6,4 bilhões em até 10 anos. Porra, hoje, o Fluminense, na média dos últimos anos, já fatura mais do que 600 milhões de reais por ano. Este ano de 2025, com premiação de Mundial, etc, pode dar quase 1 bi. E esse aumento de faturamento é um pouco também surfar a onda do momento do mercado, né? Não é só o Fluminense e tal, todos os outros também estão surfando. Por quê? Tem a coisa da entrada das bets com força e mais força nos patrocínios do futebol. Foi o final do contrato da Globo, né? No final de 2024, tentativa de liga, negociações diretas, streaming, divisão, né, entre várias emissoras. E, obviamente, o mercado do futebol que vem evoluindo e vem crescendo em todos os valores. E, assim, esse ano a gente pode faturar 1 bi. Então, você projetar que vai ter 6,4 bilhões em 10 anos é dizer que serão, na média, 640 milhões por ano. Isso o Fluminense já faz sozinho hoje. Então vai pagar, entre aspas, com fluxo de caixa do próprio clube. Isso é bizarro, isso é ridículo. E não tem nenhuma punição para os caras. E assim, a projeção de 10 anos, tem uma cláusula dizendo que depois de 5 anos eles podem sair do clube, podem revender o clube. Então, assim, se o cara tem um projeto de 10 anos, por que tem uma cláusula dizendo que ele pode sair em 5? Né? E assim, e não tem nenhuma obrigatoriedade de pagar dívida e não tem nenhuma obrigatoriedade de botar dinheiro para completar. Se amanhã ou depois, bater na madeira aqui, Fluminense cai para a 2ª divisão, vai ter um faturamento de 300 milhões no ano. E assim, eles não vão ser obrigados a botar mais dinheiro nisso, não. Muito pelo contrário. Assim, faturou 300 milhões, o que eles vão fazer? Vão enxugar para gastar 270. A única punição, melhor dizendo, que eles vão ter é não poder pegar esses 30 de superávit e dividir como lucros e dividendos. Uhum. Então, assim, essa é a verdade dos fatos. E tem cláusula dizendo que até 100 milhões de reais eles podem pedir de antecipação de cotas de receita de TV sem autorização do restante das vagas do próprio clube, né? Que vai ficaria com 35% no conselho de administração. Então, isso é uma piada. E falar de dividendos emocionais de banqueiro, você, torcedor tricolor, que lida no dia a dia com o banco, que tem dívida com o banco, banqueiro tem amor. Banqueiro tem dividendos emocionais, onde esses caras já eram bilionários há muito tempo. Onde é que eles estavam 30 anos atrás? Né? Pô, o André Esteves tem um patrimônio, saiu aí atualizado, 52 bilhões com B de bola.
Pô, se eu ganho na Mega Sena 500 milhões, entendeu? Eu dou metade pro Fluminense. Já paga quase a dívida toda com negociação de credores. Pô, e o cara com 52 bilhões, ele quer fazer negócio no Fluminense. Então, assim, torcedor tricolor, não caia nesse engodo, nesse ouro de tolo, porque isso é um absurdo, é um direcionamento para a perpetuação do atual presidente no poder e para que os banqueiros façam um negócio dentro do clube. Isso é bizarro. E até com relação a esse 6,4 bi, lógico que ainda tem muitas dúvidas, isso o Chico deve ter, eu tenho, Isso. você também com certeza tem dúvidas, porque querendo ou não a gente só foi feita até agora uma live, né, que diz que a proposta teria chego no dia anterior Não, no mesmo dia, no mesmo dia. Naquele dia e tudo mais a proposta, e aí já foi apresentada ali para todos. E uma das dúvidas com relação a esse 6,4 bi, que eu vi alguns esclarecimentos, nada oficial, mas eu vi alguns esclarecimentos dizendo de que esses 640 de média seria um valor que, beleza, tá, não é um dinheiro 100% de fora, mas ao mesmo tempo então está incluso, por exemplo, o pagamento de gastos normais do clube, entendeu? Então, talvez você saiba até um pouco melhor do que eu desse fato que saiu defendendo, entre aspas, essa parte da SAF, até para esclarecer, que esses 640 milhões tem os gastos do clube, vamos supor aqui, longe de saber detalhes de valores, né, a não ser aquilo que nos mandam no WhatsApp, 200 milhões gastou, então eles teriam que completar, entre aspas, dos 400 que sobra para investimento, muito longe disso atualmente, lógico, né, é muito gasto, mas enfim, que sobra para investimento, os outros 200 milhões, e aí sim, seria dinheiro novo. Ele garantia esse 6,4 bi, aí você deve saber melhor do que eu com relação a isso. Na verdade, não é isso, não é isso. E as dúvidas surgem, e com razão, pela falta de transparência. Pela total falta de transparência. E assim, só teve uma primeira reunião do Conselho Deliberativo lá em abril, porque eu e o meu grupo movimentamos uma reunião extraordinária para que houvesse o chamado do presidente numa reunião solene do Conselho Deliberativo para que ele desse um mínimo de transparência ao que já se sabia ou já saía na grande imprensa, de que haveria uma proposta com relação do BTG com relação a tentar a aquisição do Fluminense para transformar numa SAF. Então, assim, teve essa primeira reunião lá em abril, onde eles negaram que houvesse proposta, ficaram enrolando, e teve essa outra agora um mês atrás, mais ou menos, e olha que coisa, né, mirabolante, pô, o pessoal tá acertando mais do que a galera da previsão do tempo lá no Fluminense. A reunião é convocada no Conselho Deliberativo com 8 dias de antecedência. Então, assim, havia uma expectativa, olha que coincidência que deu tudo certo, né? Só para quem acha que o torcedor é bobo. Havia uma expectativa de chegar a uma proposta, aí o presidente do Conselho Deliberativo, a mando do presidente do clube, ele vai e convoca uma reunião sem ter a proposta na mão, aí por coincidência essa proposta chega no dia que a reunião foi marcada ao meio-dia, aí tiram fotos, o clube publica nas redes sociais às 6 horas da tarde para a proposta ser apresentada no Conselho às 8 horas da noite. E olha que mais curioso e engraçado, né, esse teatro ridículo que é feito pela gestão atual. O presidente e o vice-presidente vão lá na tribuna do Conselho Deliberativo, lá que a Flu TV transmitiu, para defender a proposta que eles acabaram de conhecer. Chegou meio-dia, pô.